E a palavra que Deus mandou te entregar se encontra no livro de Isaías, capítulo 54 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Qual seria o intuito de um adulto alienado com religião colocar uma criança para ler um texto de um livro profético, entre aspas, mentiroso, um texto muito mentiroso, um texto que não tem efeito nenhum, e fazer a criança de tola, a criancinha, e colocar para a criança ler o texto e fazer uma explicação de algo que a criança não sabe nem o que está dizendo, não entende nem o que está dizendo. Na minha opinião, isso é uma exploração infantil, quando a pessoa vem a induzir uma criança a expor algum texto do Conto do Vigário para enganar a si própria e também pessoas, sem a criança saber o que está fazendo. Vou mostrar para vocês aqui uma criança lendo este texto aqui, este texto do livro de Isaías. Vê se tem realidade nesse texto. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vê se tem. Se isso fosse verdade, nenhuma pessoa que tem acesso à religião e fé neste Deus seria atingida por arma de fogo, por qualquer tipo de arma branca, qualquer tipo de ataque, e principalmente crianças. Vê se isso se tem verdade. Olha só. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Tudo mentira. Isso aqui é um dos textos mais mentirosos. Você vai ouvir a criança falando aí. Eu fiquei com muita dor dessa criança, cara, porque a criança não entende nada do que está falando. A criança não sabe nem o que é isso, cara, que está falando. Mas eles fazem vários cortes no vídeo. Vocês vão ver no videozinho da criança. Porque ali é uma manipulação, né? Alguém induziu a criança a falar aquilo ali para alienar mais pessoas na religião. Você vai assistir o que a criança está falando e depois eu volto com realmente um argumento muito forte. Grato a todos vocês pelo apoio no canal Portão de Saída. Estamos juntos e misturados nessa para ajudar e a tentar desconstruir, porque é tentar, porque não é fácil, desconstruir da mente deste povo as religiões mentirosas que só manipulam e não resolvem nada, e tentar ajudar essas pessoas a entenderem que criança tem que ter a sua educação, tem que ter o seu crescimento, o cuidado. Criança não é para estar em religião. Deixando claro, mesmo que você leve para a sua igreja para proteger, tudo bem. Agora não induzir religião à criança. Vocês vão ver aí, depois eu volto com um argumento fortíssimo aqui. Olha que palavra mais lavorosa que Deus mandou te entregar. Escute e preste bem atenção nesta palavra que Deus mandou te entregar neste momento. E a palavra que Deus mandou te entregar se encontra no livro de Isaías, capítulo 54 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Você crê nesta palavra de Deus para a sua vida? Tenha confiança em Deus, que tudo que o inimigo preparar contra você vai cair por terra, porque Deus se tornará o teu escudo e a tua proteção.
Amém. Você crê nesta palavra de Deus para a sua vida? Creia, acredite. E também possa dar vitória. E esteja sempre muito protegido por Deus. Deus te abençoe. Pois muito bem, vocês ouviram aí, cara, uma criança como se estivesse pregando, né? Pega o conto do vigário, abre nesse texto absurdo, que esse texto é uma mentira. Qual é a verdade que tem nesse texto aqui, gente? E aí a criança lê sem entender nada. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Que mentira desgraçada, cara. Que mentira miserável. Quantas pessoas estão morrendo agora, sendo atingidas por armas de fogo, por facas, por pedras e outras coisas. Quando diz toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, está falando de tudo, até questão de doenças e tudo. Nada disso acontece a favor de ninguém. Aí coloca uma criança para ler esse texto sem saber o que está dizendo, porque a criança é inocente e falando aquilo que nem sabe o que está falando, para manipular pessoas. E tem um monte de trouxa que pega uma mensagenzinha desta criança aí e sai compartilhando para um e para outro, como quem diz, quem está falando é uma criança inocente, uma criança que não tem pecado, e todos têm que crer. Aí a criança ainda fala ainda, vocês creem nisso? Cara, olha só, por que a mãe desta criança não colocou esse texto aqui, ó? Ó, quer ver? Por que a mãe da criança não colocou esse texto para a criança pregar? Esse texto aqui, ó, que é do mesmo livro, do mesmo profeta. Não, a pergunta é essa para essa mãe manipulada, o pai, não sei quem é, que colocou essa criança aí para se entregar ao ridículo, mostrando um texto mentiroso da Bíblia e explicando uma coisa que a criança nem sabe o que está explicando. Olha só, a mãe podia colocar esse texto aí para a criancinha, né? Será que ela teria coragem de colocar esse texto para essa criança aí pregar? Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Isaías 13:16. Coloca esse texto aí. Coloca esse texto aí. Gente, a cada dia eu vou ficando mais nojado de religião aqui no Brasil. E principalmente dessa vertente evangélica. Principalmente dessa vertente evangélica, que eu fui de lá e sei o que é. As bizarrices que eu coloco aqui. Não estou falando de fé, gente. Não, você pode ter fé no que querer. Agora, na minha opinião, é uma exploração infantil. Colocar uma criança em frente a uma câmera e colocar a criança para falar um texto desse. Um texto mentiroso desse, que isso aqui é uma mentira, né? Essa mãe que colocou esse texto aqui para a criança falar e fazer uma explicação sem entender nada do que está falando, qual é o conhecimento que essa criança tem de nada? E será que essa mãe não para perceber que isso aqui é uma mentira? Que enquanto aquela criança está falando isso e as pessoas compartilhando o que a criança está falando, temos milhões de crianças neste momento, milhões pelo planeta, sendo violadas, violentadas, sendo exploradas e, como se não bastasse, morrendo em acidentes, muitas vezes tiros, né, balas que vêm, que ninguém sabe de onde e que tem atingido crianças. O que mais a gente vê aí nas reportagens, né, desses programas jornalísticos é falar sobre isso. As enchentes aqui no Brasil mataram milhares de crianças passando situações difíceis lá nos hospitais. Eu estou falando só de crianças, mas o texto aqui parece que não é só criança. O texto aqui fala que é aquele que realmente está ali acreditando nessas besteiras. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Cara, quando a gente vê uma coisa dessa e a gente vê que, comparando com o que é normal e natural do dia a dia, é uma mentira, e a gente vê que um pai e uma mãe, quem sabe, claro, coloca uma criança para trazer uma mentira dessa, de um livro sanguinário,
e de um profeta sanguinário também, que falou de muito sangue derramado. O profeta Isaías, segundo a história. O profeta Isaías. Que Isaías também nunca existiu, deixando claro. É quem escreveu sobre o profeta Isaías. Deixando claro, o profeta Isaías também é uma lenda deste livro, mas uma lenda muito maldosa também. Aí o mesmo profeta que falou isso, que falou esta mentira aqui, ó, o mesmo profeta que falou esta mentira, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. O mesmo profeta escreveu isso aqui, ó, seus bebês serão despedaçados, diante dos seus olhos suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Eu pergunto para esta mãe, ou o pai, não sei, alguém da família que colocou essa criança para fazer esta pregação aí, esta reflexão com esse texto que é um absurdo também de mentira, esse texto aqui. Por que essa mãe não coloca sua criança para relatar também esse texto? Por que tem que ser esse texto e não esse texto aqui? Por que não? Claro, meu conselho é que não faça isso, mas eles procuram enganar e manipular. Gente, a religião aqui no Brasil virou uma pandemia. E não é fácil para nós que somos racionais. Você vê que a mídia toda protege tudo isso, cara. Na sua maioria. As religiões nas novelas fazem nojo. Eu já não vou nem falar das novelas de Edir Macedo, lá do canal de Edir Macedo. Porque ali já é manipulação mesmo, ali já é voltada justamente para alienar mesmo. Aquelas novelas bíblicas que não tem sentido nenhum, as histórias muitas vezes até mal contadas, fora até da realidade do texto, que eles inventam muitas coisas a mais ali para enganar os bestas. Meu pai gostava de... Engraçado, meu pai odiava as novelas da Globo. Porque foi colocado na mente do meu pai uma coisa absurda. Isso aí também foi uma coisa absurda. Foi colocado na mente do meu pai que toda novela da Globo, quando ela entra no ar, algumas crianças foram sacrificadas para que a novela tivesse sucesso, tivesse audiência. E isso chegou ao conhecimento do meu pai, com pessoas sem nenhum conhecimento de nada, inventando coisa, porque isso não existe, né, gente? Jamais isso ia acontecer. A Rede Globo não precisa disso. Nenhuma dessas emissoras precisa disso. Mas meu pai odiava as novelas da Rede Globo. Mas meu pai amava as novelas de Edir Macedo. Quando eu digo de Edir Macedo, eu falo do canal da Record, né? Que o canal é dele. Ele assistia e ficava se maravilhando e dando glória a Deus. Aleluia! Passou aquela novela lá dos 10 Mandamentos e meu pai assistiu aquela novela todinha. Cara, e meu pai ficava, glória a Deus, olha que poder o Deus tem, olha o poder de Deus. E sem contar que as novelas da Globo são recheadas de religiões de todo jeito. Você não vê um personagem racional dentro da novela ou de uma das novelas da Globo também falando sobre a desreligião e dizendo, gente, não precisamos de religião, não precisamos de divindade, precisamos de humanidade. Você não vê. A religião tem a religião católica, a religião evangélica, a religião de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tá tudo dentro das novelas da Rede Globo. Eles fazem isso como questão de respeito às religiões. Ah, tá bom, agora coloca um ateu também lá, cara, na novela. Coloca um ateu racional, militante, militando a racionalidade humana, militando o dia a dia, o aqui e o agora, a correria, e que não tem nada para intervir, falando das enchentes que os deuses não fazem nada para ajudar, falando das crianças que são violadas e violentadas e agredidas neste país sem nenhum livramento desses deuses, e principalmente crianças filhas de evangélicos, filhas de católicos, filhas de religiosos. E, infelizmente acontece isso. Coloca Rede Globo, coloca um ateu, um personagem ateu, pra eu parar de falar de vocês. A questão do que meu pai falava é mentira, eu sei que é mentira, isso não tem nada a ver.
Meu pai aprendeu isso porque alguém falou pra ele, mentiroso, religioso, porque lá só tem mentira mesmo, falou pra ele que as novelas da Rede Globo tem esse negócio de sacrifício. Mentira, isso é mentira. Isso não se tem nenhuma prova. Ninguém, eu sou louco de falar isso, sendo que eu sei que isso não existe. Mas meu pai acreditava assim, Meu pai acreditava que era assim. Ele dizia, cada novela da Rede Globo é assim que acontece. E nada disso. O que eu critico da novela da Rede Globo, das novelas da Rede Globo, justamente é o quê? A manipulação religiosa dentro dos personagens ali, dentro das cenas. Mas não coloca. Pode colocar, todo mundo tá certo. Tá tudo bem. Quer respeitar a religião de cada um? Coloca. Agora, põe um ateu militante conversando com aquelas pessoas, fazendo palestra e dizendo, gente, vocês não precisam disso. Vocês precisam viver fisicamente. A vida pode ser apenas uma só. Não tem. Aí, uma pessoa coloca uma criança dessa que eu mostrei aqui, falando de um absurdo mentiroso desse aqui, que todos nós sabemos que isso é uma mentira, gente. Não, gente, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É verdade isso, gente? É verdade isso? Será que o crente pode ter esta confiança? O religioso pode ter esta confiança que em lugar nenhum ele será atingido porque Deus não vai deixar? Gente, eu fico por aqui, eu não vou muito adiante, porque eu tenho muita coisa para falar também lá no canal Pilastra da Verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe isso aqui, porque infelizmente eles estão explorando as crianças em religião. Isso é opinião minha, cara. Quer levar seu filho para a igreja? Leva. Claro, leva. Você está em igreja? Leva seu filho para a igreja para proteger seu filho de ficar em casa sozinho ou alguém fazer alguma coisa contra. E lá na igreja fica de olho. Mas não enfia a religião na mente de criança, não. Você está contribuindo para um futuro atrasado na vida dessa criança. E essa criança não vai conseguir se proteger como de fato deveria. Porque vai acreditar tanto em proteção de deuses. Já pensou isso aqui na mente de uma criança, cara? Ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E a criança acredita nisso e acha que está sendo protegida. Aí é onde vem o indivíduo, muitas vezes dentro da própria religião, em liderança religiosa, e pega uma criança dessa e faz o mal. O que mais a gente ouve é isso. Por quê? Porque a criança está aprendendo a acreditar que há uma proteção em tudo. E não há. E não há. É uma mentira. Ou eu estou falando grego. Todas as crianças, todas as pessoas que têm fé neste Deus da Bíblia, não. Quer ver? A própria Bíblia que o Deus mandava matar criança, destruir vida de criança. O próprio livro de um profeta que tem esse texto absurdo aqui, ó. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. O que é despedaçado, gente? Despedaçado é coisa boa? Bebês despedaçados. Vocês já imaginaram crianças sendo esquartejadas diante dos seus olhos, ou seja, dos olhos dos pais das pessoas? Suas casas serão saqueadas e ainda, ou pior ainda, eu não sei o que é pior aqui, as mulheres violentadas ou as crianças despedaçadas. Eu acho que aqui está dentro do mesmo equilíbrio, né? Do que há de mal. E mulheres violentadas, para não falar a palavra estupro. Vocês já sabem, né? Agora imagine uma casa invadida, saquear é roubar. Roubou tudo ali. Pegou a criança, esquartejou, matou, cortou em pedaços e pegou a mulher e violentou diante dos olhos dos parentes. Puta que pariu, cara. Essas pessoas não percebem isso, né? Fico por aqui, Antônio Galvão. Portão de saída, eu fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Cara, dá náuseas. Tchau, tchau.